E aí, jovens vencedores, tranquilos? Bora para mais um vídeo? Dessa vez em Êxodo, capítulo 8, certo? A gente vai terminar o capítulo 8 para seguir para o capítulo 9, vendo agora a quarta praga. Antes disso, eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo, para você curtir, para você se inscrever no canal, também ativar o sininho aí para ver mais notificações. Deixar um comentário aí como que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer aqui, tá bom? Deus abençoe muito vocês e fico muito feliz de compartilhar a palavra de Deus, dessa vez em Êxodo capítulo 8, a partir do versículo 20, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó, eis que ele sairá às águas. Diga-lhe assim: Assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão de enxames e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei da terra de Gósen, onde mora o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Fareis distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Bom, aqui nós temos a quarta praga. Eu não sei vocês, mas eu tenho um ódio muito grande por mosca, certo? E por pernilongo. Imagina, né, lembra quando aquela mosca assim no almoço, no jantar, ou quando você está fazendo alguma coisa, ela vem e faz aquele barulhinho, zzz, sabe? E aí ela para em você, e aí ela fica o tempo inteiro, né, te atrapalhando. Agora, imagina um enxame de mosca em toda uma nação, certo? Imagina isso. E não só isso, provavelmente essas moscas, como diz aqui no versículo 24, elas arrasaram a terra, ou arruinaram a terra em outras versões. Provavelmente elas colocavam larvas nas plantações e que comiam todas as plantações ali do Egito. Foi uma praga enorme, né? Seria quase que insuportável, um enxame, um monte de mosca voando, né, em você, e aquela coisa nojenta, e provavelmente elas traziam doenças, né? Então assim, foi uma praga terrível. Tudo isso porque Faraó e o seu povo continuavam não se arrependendo, continuavam com o coração endurecido diante de Deus. E aqui há uma lição muito importante. Primeira coisa é que a mosca ela era considerada muito importante para um dos deuses egípcios. Lembra que todas as pragas que Deus trouxe, elas tinham alguma conexão com o que os egípcios viviam ali. E o deus Uatit, ele tinha as moscas como muito importantes na mitologia egípcia. E aí diz aqui o seguinte, que o faraó ele sairia às águas de manhã cedo e que era para Moisés e Arão estarem ali esperando por ele, provavelmente no rio Nilo. Esse aqui era um ritual religioso, né, egípcio, especial, quando o rei, né, o faraó, ele saía às águas do Nilo, né, para fazer parte de algum ritual religioso, e quando ele vê Moisés e Arão, provavelmente ele fica muito chateado, né, lá vem os caras que estão arrasando a minha terra. Mas na realidade o que a gente precisa entender é que quem estava trazendo problemas para a sua terra não era Moisés e Arão, mas era o próprio faraó, que não se arrependia, que estava ali resistente ao poder e à soberania do Deus verdadeiro, Deus de Israel, Yahvé. E aí, diz aqui o versículo 25 que o faraó tentou negociar aqui com Moisés e Arão. Diz assim, ó, vão e ofereçam sacrifícios ao seu Deus, mas sem sair dessa terra. Ele começou a dar condições a Deus. Olha que ousadia desse homem tão orgulhoso. Isso aqui mostra o orgulho do faraó, porque quem era ele para achar que ele poderia negociar com Deus? Quem é ele? Só que quando eu me pergunto nessa história, ver se eu estou inserido aqui, às vezes eu mesmo negocio com Deus, ou pelo menos ouso achar que posso negociar com Deus. Nós achamos que podemos negociar. Nós achamos que podemos fazer algumas coisas da palavra de Deus e outras a gente pode descartar, como se a gente pudesse arbitrar entre o que é certo ou o que é bom e o que é errado ou o que é ruim na palavra de Deus. A gente pode achar, ou a gente acha, né, que a gente pode descartar algumas coisas da palavra de Deus e não obedecê-las. Com muita gente é assim. Olha, algumas coisas eu tomo como verdades da Bíblia, outras não. Como se eu pudesse ousar dizer que aquilo que eu acho certo é o certo e aquilo que eu acho errado é o errado, quando na realidade a Bíblia é a imposição da palavra de Deus. Nós não podemos negociar a verdade de Deus. Nós precisamos entender que o faraó aqui ele estava sendo orgulhoso por ousar dizer que ele poderia impor limites ou condições
a regra que Deus havia estabelecido de se submeter a Deus, de se quebrantar diante de Deus, de reconhecer que Ele é o único e verdadeiro Deus. E mais, né? O faraó não apenas ele tenta negociar com Deus, mas diz no versículo 28, ele diz assim: eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Só que não podem ir muito longe. E orem também por mim. O faraó, mais uma vez resistente, depois que as moscas vieram, ele pede para orar por ele, porque ele simplesmente queria se livrar das consequências ali. Ele queria se safar, entendeu? Ele queria que a mosca fosse embora. E aí, por misericórdia, Deus mais uma vez atende o pedido de Faraó, mas no fim, depois das moscas terem ido embora, não sobra uma mosca, o Faraó então continuou com o coração endurecido e não deixou o povo ir. Deus ele faz uma coisa diferente nessa quarta praga. Ele diz que ele faria distinção entre o povo dele e o povo egípcio. Ele controlou, de tamanho poder que Deus tinha, ele controlou o curso do voo dessas moscas para não entrar na terra onde os israelitas estavam, somente onde os egípcios estavam. Ele fez uma coisa tremenda aqui. Deus ele mostrou que o povo que ele está separando, ou seja, que ele está santificando, ele não pode ter a ver com aquele povo que é desobediente. Essa é uma verdade da palavra de Deus, e lá em Tiago, capítulo 4, verso 4, Tiago está falando para os falsos pregadores, ou aqueles que queriam exercer alguma influência dentro da igreja, e ele diz assim, no versículo 4, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. O que ele está querendo dizer é o seguinte: a partir do momento que nós somos salvos por Jesus, nós cremos nele, nós não podemos mais andar segundo o curso do mundo. Em Romanos diz, não se conformem aos padrões desse mundo, não tomem a forma deste mundo. Moisés e Arão, eles precisavam ser muito claros: nós não podemos adorar a Deus nesta terra, porque esta é uma terra infiel. Vocês estão praticando coisas abomináveis ao Senhor aqui. Nós precisamos ser separados deste mundo, não andar segundo os padrões deste mundo. Muitas vezes a gente suaviza a palavra de Deus, e acha que pode fazer qualquer coisa, adorar a Deus de qualquer jeito, que a gente pode viver uma vida relaxada, não se importando com o nosso pecado, quando na verdade Deus nos chama para uma vida de santidade, de separação do pecado. Nós precisamos entender que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então, aqui Deus estava querendo deixar muito claro para o faraó que ele estava separando um povo e que, aliás, se o faraó se arrependesse, ele precisava entender que ele poderia então servir o único e verdadeiro Deus, mas ele continuava resistente. Nós precisamos entender que nós fomos libertos por Deus, redimidos por Deus, para sermos separados do mal, desse mundo caído, do pecado, para viver em santidade, assim como Deus é santo. Essa foi a quarta praga. Deus usou a própria mitologia deles para desmascará-los e mostrar novamente o seu poder, remindo um povo para si. Essa parte é muito importante, a gente já começa a descobrir o que Deus vai fazer depois da 10ª praga. Que Deus te abençoe e falou!